Frequentemente ouvimos sobre animais enormes que vagam pela terra, mas é difícil imaginar como eles são ao lado de um ser humano comum. Alguns animais pesam várias toneladas e podem esmagar humanos em questão de segundos. É surpreendente ver como esses animais são maiores do que nós. De cavalos a baleias, há animais que você nunca esperaria. Esses animais lhe darão uma perspectiva mais clara do quão grandes os membros do reino animal realmente são em comparação a nós. Cavalos Clydesdale comparados ao humano médio. Os cavalos Clydesdale são uma das maiores raças de cavalos e são famosos por serem o mascote da cerveja Budweiser. Eles são geralmente muito suaves e fáceis de treinar, apesar de seu tamanho ser intimidante. Embora sejam claramente enormes, não são a maior raça de cavalos que existe. O maior cavalo é o Shire, parecido com um Clydesdale, mas maior. Esses cavalos são encontrados principalmente no Reino Unido e são fáceis de localizar devido ao seu tamanho e marcações. Quando você pensa que viu uma tartaruga mordedora em seu tamanho máximo, mas trata-se apenas de um filhote. Muitas pessoas viram tartarugas mordedoras em lagos e lagoas. No entanto, quando vemos os filhotes, costumamos pensar que já estão totalmente crescidos. Bem, o mundo é um pouco mais assustador do que isso, porque aqueles bebês não estão nem perto do tamanho dos adultos crescidos. Tartarugas mordedoras não são apenas animais de aparência assustadora, como também têm uma mordida poderosa. Embora nenhuma morte tenha sido registrada por conta de uma tartaruga mordedora, nós não nos aproximaríamos desses monstros de aparência pré-histórica. Morcego da fruta. As pessoas subestimam o tamanho do morcego da fruta. A maioria das pessoas não chega perto de morcegos, então nunca sabemos o quão grandes ou pequenos eles realmente são. Parece o Batman quando bebê, mas ele não gosta de ser pendurado de cabeça para baixo. Essas coisas são chamadas de raposas voadoras por um bom motivo, baseado em seu tamanho. Morcegos não parecem o tipo de animal que você gostaria de se aproximar, mas essa garota parece encantada em exibir seu amigo. Ainda bem que eles se interessam apenas por frutas e não por sangue humano. Crocodilo gigante. Alguém está faminto. Mantenha todas as mãos e pés dentro do barco quando fizer um passeio para ver esses crocodilos. Este aqui perdeu um de seus braços em uma batalha, mas isso não significa que suas mandíbulas sejam menos poderosas. O crocodilo brigou com um tubarão, perdendo um dos braços na batalha. Este crocodilo era conhecido como Brutus pelos grupos turísticos. Ele tem muitas cicatrizes de batalhas contra tubarões e outros crocodilos. Uma vez, uma videira ficou presa em sua garganta e ele acabou perdendo alguns dentes, mas isso não o impede de se exibir para a multidão. O verdadeiro rei dos tigres. Essa é uma mamadeira terrivelmente pequena para um gato selvagem desse tamanho, e ele provavelmente estará faminto por algo mais substancial, como um ser humano, dentro de alguns minutos. Os tigres siberianos são lindos com suas listras pretas e pelo cor de laranja, mas ainda assim são felinos ferozes. Infelizmente, este tigre vive em cativeiro, e os que vivem na natureza ficam ainda maiores do que ele. Eles são predadores ferozes e não devem ser submetidos a jaulas ou a pessoas que os ficam observando o dia inteiro. Os animais não foram colocados neste planeta para serem mantidos em cativeiro. Dog alemão. Este dog alemão é mais alto do que um homem de estatura média. O dog alemão é uma das maiores raças de cães que existem. Esses gigantes gentis são criaturas adoráveis, leais e amorosas. São mais altos do que este homem de 1,80 m, mas isso não os torna menos fofos. Eles podem ser do tamanho de mini cavalos, mas nós preferiríamos facilmente um deles ao caracol gigante. Os únicos problemas do dog alemão são relacionados à sua saúde devido ao seu tamanho. É comum que os estômagos se retorçam, o que retém ar. A única forma de resolver uma situação dessas é através de cirurgia. Monstros do rio na vida real. Se você já ouviu falar do show River Monsters, sabe como algumas das criaturas que se escondem na água são assustadoras.
Este peixe em particular é um peixe tigre-golias que vive no rio Congo. O peixe é altamente predador e conhecido por atacar humanos, o que faz os habitantes locais acreditarem que são possuídos por um espírito maligno que entra em seus corpos. Com dentes afiados que podem crescer até 3 centímetros, não gostaríamos de ficar cara a cara com este monstro. Coelho Zilla. Se você já se interessou em ver um coelho assassino, este pode ser um bom candidato. Este coelho gigante é inofensivo, mas seu tamanho faria qualquer pessoa pensar o contrário. Mesmo com um rosto peludo fofo como esse, ainda não temos certeza sobre sua confiabilidade. Essas coisas provavelmente podem consumir quilos e mais quilos de cenouras. Além disso, o solo provavelmente treme enquanto esta criatura gigantesca pula com seus pés longos. Esses coelhos são gigantes gentis, mas você nunca sabe o que poderá acontecer se você deixar a lata de lixo aberta. Elefante marinho. Este elefante marinho do sul é um menino robusto. Minazo era um elefante marinho do sul que vivia no aquário japonês de Enoshima. Ele era grande e mandão, robusto mas descolado, e era conhecido por seu balde azul. Ele faleceu em 2005, mas era amado por muitas pessoas. Os elefantes marinhos são gordos principalmente para mantê-los aquecidos em climas adversos. Durante o período de acasalamento, eles deitam nas rochas e tornam-se agressivos. Quando selvagens, você pode vê-los com muitas cicatrizes devido às suas batalhas com outros machos. Morcego cabeça de martelo. Os morcegos cabeça de martelo são enormes e assustadores. Os morcegos são criaturas misteriosas frequentemente associadas aos vampiros. Se você for mordido por um, pode não se transformar em um humano sugador de sangue, mas provavelmente pegará raiva. Eles são encontrados principalmente na África e crescem até 1 metro. Parece uma daquelas gárgulas que você veria na Idade Média. O que é interessante sobre eles é que cantam para atrair outras fêmeas. Eles deviam ser reconhecidos como a morcegos da música. Crocodilo de água salgada. Este é um crocodilo de água salgada com o qual você não quer se meter. Os crocodilos de água salgada são a espécie de crocodilos mais agressiva do planeta. Eles crescem até 6 metros de comprimento e pesam cerca de 2 toneladas. Essas criaturas monstruosas não são algo que você gostaria de ficar cara a cara na natureza. Esta pessoa dentro do tanque de vidro provavelmente se parece com um saboroso lanche da tarde para o enorme crocodilo. Eles têm a mordida mais forte de todos os animais vivos, e o crocodilo de água salgada é conhecido por atacar humanos. Nas águas turvas do rio, as pessoas podem não ser capazes de vê-lo se aproximar e acabar se tornando sua próxima refeição. Bisão. Só a cabeça de um bisão pesa centenas de quilos. Este homem está marcando e testando o sangue de um bisão. O animal é mantido neste dispositivo para que a pessoa possa facilmente fazer os testes sem machucar a si ou ao animal. Este macho em particular pesa 1.360 quilos, o que é difícil de imaginar. Sua cabeça sozinha é do tamanho de um homem adulto, então você só pode imaginar como o resto do corpo se parece. Esses animais podem esmagar um humano com facilidade, o que realmente coloca em perspectiva o quão grandes eles são. Vespa gigante asiática. Lembra quando a segunda pior coisa em 2020 foram as vespas assassinas invadindo os Estados Unidos? Todo mundo já se esqueceu disso? Ou devemos continuar a ter medo? A vespa gigante asiática tem 5 centímetros de comprimento e destrói uma colmeia de abelhas em 1 hora, decapitando cada uma das abelhas. Elas também têm uma picada poderosa, injetando um veneno que pode matar um ser humano. No Japão, as vespas matam até 50 pessoas por ano. A única coisa que pode prejudicá-las é um louva a Deus. Tartarugas de couro. Tartarugas de couro arrastam seus enormes corpos pela areia para botar ovos. A tartaruga de couro é a maior de todas as tartarugas vivas. Alguns biólogos marinhos estimam que essas tartarugas podem viver por cerca de 100 anos.
A tartaruga de cor escura é uma espécie ameaçada de extinção, por isso está em estado de conservação para evitar que sua população diminua de quantidade. Segundo o povo Seri, do estado mexicano de Sonora, a tartaruga de couro é um de seus 5 criadores. É significativo para muitas tribos em todo o mundo. Caso A. Isso é um dinossauro? Esta garra de aparência assustadora não pertence a nenhum dos dinossauros do filme A Jurassic Park. É a garra de um casuar do sul, um grande pássaro que tem a forma de um avestruz ou de uma ema. Essas aves que não voam vivem principalmente na Indonésia, na Nova Guiné e no norte da Austrália. Não são os pássaros mais atraentes, eles parecem mais com os dinossauros do que com os pássaros modernos. Formiga avantajada. Uma enchente trouxe um novo tipo de formiga. Depois de uma inundação, alguém encontrou esta formiga enorme andando ao lado de uma formiga comum, e não entendeu de onde ela veio. Em que tanque de lixo tóxico aquela formiga grande tinha entrado? Como pode ser tão maior do que uma formiga comum? Esta é uma formiga cortadeira rainha. São as maiores da colônia porque botam todos os ovos, e serão sempre maiores do que as formigas que trabalham para elas. Elas não são prejudiciais aos humanos, mas é melhor não tê-las no jardim. A maior arraia-manta já capturada. Arraias-mantas gigantes vivem no mar aberto. O peixe quase pegou os pescadores antes de ser puxado para dentro. Não sabemos por que tiraram essa criatura magnífica do oceano, e é triste vê-la pendurada assim. O que há de errado em observar os animais em seus habitats naturais e deixá-los prosperar e viver uma vida longa e feliz? Em vez disso, as pessoas os tiram de suas casas, matando-os ou colocando-os em cativeiro. Larvas de besouro gigante. Larvas de besouro gigante vão fazer você se contorcer. Você já está arrepiado? Nós estamos. Esta é uma larva de besouro gigante, e não queremos saber no que ela acabará se transformando. Parece algo que Timone e Pumba adorariam comer como lanche, mas queremos que fique o mais longe possível de nós. Gostaríamos muito de saber por que essa pessoa se sente tão confortável segurando-a. Você não ficaria com medo de que ela começasse a rastejar por cima de você ou assumisse o controle do seu corpo e se reproduzisse? Nós não concordaríamos com isso de forma alguma. Quantos bolinhos de lagosta podem ser feitos com esta garra? Não queremos saber como era a lagosta que já foi presa a esta garra. Ela podia facilmente arrancar um de seus dedos como se fosse uma cenoura, mas provavelmente dará alguns pratos saborosos de lagosta. As lagostas não param de crescer à medida que envelhecem, então esta aqui deve ter sido um crustáceo de bastante idade. A lagosta viva mais velha já pescada tinha 140 anos e pesava 20 quilos. Obrigado a todos que assistiram até aqui, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e até o próximo vídeo.